Bem, senhoras e senhores, Nelson França aqui em mais uma live, mais uma transmissão broadcast, uma transmissão ao vivo. E hoje eu estava num grande dilema se gravava aqui fora, no jardim, né, na varanda de casa, ou se gravava lá dentro. Então, cortando uma árvore aqui do lado, na rua, né, e a prefeitura, por algum motivo, começou a cortar a árvore e está fazendo um barulho ensurdecedor. Até estamos um pouquinho atrasados no horário, do horário normal, porque por causa desse barulho. E aí eu fiquei esperando e pensando, caramba, vou gravar lá dentro de casa, né? Fecha as portas, o vidro, e aí não vai dar pra ouvir nada. Mas, bom, enfim, eu estou na esperança de que eles parem com isso, eles já estavam lá terminando. Quem sabe eles não param. Não é tão alto assim e eu não queria abrir mão dessa vista maravilhosa. Não sei se você consegue ver aqui pelo reflexo, mas é um belíssimo jardim. De vez em quando passa alguém caminhando e eu dou tchau. Eu gosto muito desse lugar, o meu escritório, né, meu local de trabalho aqui agora. Enfim, vamos dar seguimento ao nosso projeto comentando a nova lei de licitações. E a nova lei de licitações, esse projeto de lei de licitações, né, tem tudo para se tornar nos próximos meses a nova norma fundamental, basilar desse universo gigantesco e multibilionário chamado licitações. E a gente começou já, esse é o oitavo vídeo, né, o oitavo dia. Não são 8 dias consecutivos que a gente faz de segunda a sexta, né? Sábado e domingo eu descanso aqui, mas eu descanso ou faço outras coisas, mas não tem esses comentários. Mas de segunda a sexta a gente está comentando artigo por artigo dessa nova lei, voltado para quem vai fazer concurso público, por exemplo, voltado para quem é advogado e deseja entrar na área de licitações ou melhorar sua atuação na área de licitações ou simplesmente se atualizar, né, naquilo que está por vir. Esses vídeos também são pensados nos empresários que desejam participar de licitações ou pessoas comuns que desejam aplicar esse conhecimento como consultores de licitações, né, para empresários, ajudar empresários a vencerem licitações. E é isso que a gente está fazendo, a gente está comentando. Tá um projeto bem bacana, eu tenho recebido um monte de mensagens inbox no Instagram, né? As aulas ao vivo são no YouTube ou no Facebook, mas muita gente no Instagram está falando comigo e tá muito legal também por isso. E sem contar também, né, com o fato de que estamos transmitindo ou ao vivo ou no Facebook ou no YouTube, no novo canal que eu montei só para falar de licitações. O novo canal se chama Licitando na Prática. E, enfim, vai lá depois no YouTube, se você já não estiver vendo esse vídeo lá, clica, né, se inscreve no canal para ficar legal, clica no Licitando na Prática e ativa as notificações, aquele sininho lá do lado do botão vermelho, para que você possa ser avisado quando nós entrarmos ao vivo ou quando simplesmente fizermos o upload de um vídeo, tá bom? Ah, Nelson, eu tô vendo no Facebook o broadcast, a transmissão ao vivo no Facebook. Massa, deixa teu comentário aqui embaixo. Eu gosto muito de ler os comentários, interagir e, eventualmente, como é uma nova norma, uma nova lei, é óbvio que eu uso o meu background, minha experiência de sala de aula, né, 16 anos em sala de aula, já dei aulas de licitação para quem quer fazer concurso público, para servidores públicos, capacitando Ministério Público, procuradorias e advogados, obviamente, também. Então, mas é uma lei nova, né? Se por algum motivo a explicação não ficar muito clara, deixa o teu comentário. Nelson, eu não entendi muito bem o artigo tal, inciso tal, a linha X, e aí eu teria o maior prazer em comentar para você tirar a sua dúvida especificamente. Hoje eu separei aqui, vamos lá sem mais delongas, alguns artigos. Vamos comentar aqui alguns artigos. Cadê? Não, não é aqui não, é aqui, pronto. Hoje nós vamos comentar a subseção 2, que trata das obras e serviços de engenharia. A gente sabe que é onde estão os contratos mais vultuosos, né? As obras e serviços de engenharia, quando a administração pública vai contratar uma obra, um serviço de engenharia, passa aí é muito comum passar da casa das centenas de milhões. E é o que vamos fazer hoje. Hoje nós vamos tocar nesse ponto especificamente, obras e serviços de engenharia, ok?
Peraí, agora. Ora, senhoras e senhores, o artigo 40 e seguintes vai falar sobre isso. E ele diz assim: as licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a. E aí ele traz 6 incisos que diz, olha, todo e qualquer contrato que vai envolver uma obra ou um serviço de engenharia tem que respeitar esses 6 itens. Todo e qualquer contrato tem que respeitar, de obra ou serviço de engenharia tem que respeitar esses 6 itens. Vamos tratar de cada um desses 6 itens. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para meu aluno Maurício. Maurício é advogado do sul do país e é cliente e aluno do Pregão na Prática para Advogados. Ele me passou um WhatsApp outro dia dizendo assim, Nelson, parabéns pela iniciativa, estou gostando, estou curtindo, estou acompanhando os seus comentários. Maurício, forte abraço, sucesso para você e você sabe que pode sempre contar comigo, né? Você, assim como todos os alunos do Pregão na Prática, tem o meu WhatsApp pessoal, qualquer coisa, passa o fio, tá? Atira o pau no gato, tenha realmente, conte verdadeiramente comigo, tá bom? Então vamos lá. Como eu falava, o artigo 40 ele traz 6 requisitos para toda e qualquer obra ou serviço de engenharia. O primeiro deles, é óbvio que nem todos vão se aplicar a todos os contratos, mas sempre que for aplicável, tem que estar previsto no edital. Tá? Então, atenção aí, concurseiros ou quem já é servidor público e vai fazer parte de uma comissão de licitação, vai ser um agente de licitação, você precisa ter esse artigo aqui, esses 6 requisitos na ponta da língua. Atenção para advogados, empresários e consultores de licitação, esses 6 requisitos vão ter que fazer parte da tua proposta. Senão você pode ser excluído, pode perder a licitação. E o primeiro requisito, qual seja? Nossa, começou a ventar aqui. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Então, eu vou fazer uma obra, eu vou fazer um viaduto, eu vou fazer uma barragem, eu vou fazer os restos daquela obra, né, os resíduos daquela obra, os resíduos sólidos vão ser armazenados, destinados para que local? Isso tem que estar previsto. Isso tem que estar expresso, não só na licitação, quanto também no contrato administrativo. Então, aquela barragem de Sobradinho, né, de Brunadinho, desculpe, que foi o último grande desastre ecológico que nós tivemos. Veja que a barragem em si é o destino final. Não foi tão adequado, né, hoje a gente sabe, mas a barragem tem que constar no contrato que os resíduos sólidos daquela obra vão para uma determinada barragem, ou vão para um determinado aterro, ou vão ser destruídos de determinada forma, ou vão ser... Isso tem que estar previsto. Inciso 2. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental. Opa, a obra vai impactar o meio ambiente, eu preciso mitigar quais são as condições ou as compensações ambientais. Eu vou desmatar aqui uma floresta, talvez 3, 4, 5 acres, eu preciso compensar isso fazendo um reflorestamento em outro local. Ou mitigando isso, diminuindo isso, contornando isso para não devastar toda a floresta. Ok? Ele diz, né, serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Né, tudo isso já tem que ser avisado, não só no contrato, não só na licitação, mas eu tenho que ter a licença ambiental. Inciso 3, utilização de produtos, equipamentos e serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. Veja que o caput diz, né, as licitações de serviços de engenharia devem respeitar, não é podem, devem respeitar normas relativas à redução de consumo de energia e de recursos naturais. O quarto requisito diz avaliação do impacto de vizinhança. A obra ela deve avaliar esse impacto de vizinhança, vírgula, na forma da legislação urbanística. Quando eu morava em Recife está um caos o trânsito. O trânsito de Recife foi considerado recentemente o pior do Brasil, batendo metrópoles muito maiores como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim. Realmente está insuportável o trânsito em Recife. E o pior é que Recife é cheia de lençóis freáticos, né? Isso é uma vantagem por um lado, mas não dá para fazer, por exemplo, metrô subterrâneo em Recife. Não tem como, a não ser que sejam barquinhos subterrâneos, né? Porque é cheio de água lá embaixo, graças a Deus. O fato é que o ex-governador, tivemos um ex-governador, o Eduardo Campos, já falecido,
Você deve lembrar, né, Eduardo Campos sofreu um acidente de avião enquanto se candidatava à presidência da República. E Eduardo Campos tinha um projeto de fazer uma penca de viadutos, uma porrada de viadutos. Só que parte significativa desses projetos nunca saíram do papel por causa do impacto de vizinhança. Ele teria que desapropriar um número gigantesco de imóveis, mas nem foi esse o problema. A desvalorização comercial de centenas de apartamentos faria que o impacto de vizinhança fosse tão negativo que o custo, a relação custo-benefício não compensava. E esse projeto foi abandonado. Ora, inciso 4 mostra muito bem isso. Inciso 5 diz, proteção do patrimônio histórico. Aí ele fala, né, proteção do patrimônio. A obra ela tem que proteger o patrimônio histórico, cultural, arqueológico, imaterial, inclusive por meio de avaliação do impacto direto e indireto causado pelas obras contratadas. Bom, vocês estão ouvindo aí o vento, né? Venta muito essa época do ano. Ontem nós tivemos um alerta de tornado aqui em Orlando. Orlando não está no corredor de tornados, de furacões, mas ontem, uau, emoção, muita emoção. Ainda tem um ventinho aqui, eu espero que não esteja prejudicando o seu áudio, tá bom? Vamos lá, proteção do patrimônio. Outra história lá em Recife. Uma época, no Recife Antigo, né, onde temos casas tombadas, a primeira sinagoga do Brasil, fundada no Brasil, obviamente. Temos, enfim, vários. O governo estadual ou municipal, eu nem lembro agora, estava reformando, quando descobriu um sítio arqueológico. Está lá em Recife até hoje. E vasos, cerâmicas, artes e tudo mais, ao invés de eles continuarem a obra, eles tiveram que parar, abortar a obra e cercar aquela parte com vidros, com a proteção, para que hoje as pessoas possam visitar. É no meio da rua mesmo, você vai andando com o seu carro e tem que parar porque eles descobriram um sítio arqueológico no meio da rua, enquanto cavavam. E para preservar a história, né, o patrimônio histórico, essa obra teve que ser interrompida e depois modificada. De acordo, veja que esse aqui é um projeto de lei, a lei nem existia ainda, mas de acordo com o inciso 5 do artigo 40 que nós estamos comentando. Acessibilidade para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a obra tem que prever essa acessibilidade. O artigo 41 vai ser o mais extenso de hoje. Ele nem é o mais extenso, mas nós vamos nos ater muito aos conceitos desse artigo. E o artigo 41 diz assim: na execução indireta de obras e serviços de engenharia são admitidos os seguintes regimes. Então, quando eu vou fazer uma obra, eu preciso adotar um desses regimes, preferencialmente o inciso 2 e o inciso 3. O parágrafo 1º do artigo 41, deixa eu avançar aqui, depois eu volto. O parágrafo 1º do artigo 41, opa, cadê? Botei aqui um efeito, diz assim: a adoção dos regimes discriminados no inciso 1, 4, 5, 6 e 7 deverá ser justificada nos autos do processo licitatório. Então, todas as vezes que eu vou usar um desses incisos, 1, 4, 5, 6 e 7, eu preciso justificar. Por que eu vou usar isso? O inciso 2 e o inciso 3 não precisa de justificativa. O inciso 2 e o inciso 3, eles são a regra. Eu posso usá-los indiscriminadamente, mas o inciso 1, 4, 5, 6 e 7 eu preciso justificar. Eu destaquei aqui em laranja os incisos que precisam ser justificados. Eu vou fazer empreitada por preço unitário. O governo federal, estadual, municipal, distrital, não importa, resolveu fazer uma empreitada por preço unitário. Inciso 1, ele precisa justificar. Por que por preço unitário? Por que você vai adotar esse regime? Isso precisa estar justificado, inclusive no edital de licitação. Atenção aí, servidores. Não, eu faço uma contratação por tarefa. Tarefa a gente vai ver daqui a pouco, são os menores valores. Ainda assim tem que justificar. Contratação integrada, semi-integrada, vamos comentar cada um deles agora, tá bom? Vou começar, vou seguir essa ordem. O que é uma contratação por preço unitário? Bom, empreitada por preço unitário, ou obra por preço unitário, ou ainda por unidade de medida, coloquei aqui, é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Por exemplo,
eu vou contratar, vamos construir aquela estrada, e a administração pública está lá no edital dizendo vai pagar R$ 100.000 por quilômetro construído. Quilômetro é a unidade de medida aqui. Eu vou construir poços artesianos e vou pagar X mil reais por centímetros cúbicos construídos. Metros quadrados, ou seja o que for, não importa. A empreitada por preço unitário é quando eu fixo o valor por unidade de medida. Eu vou pagar X por cada quilômetro construído, por exemplo. Ok? Lembrando que a gente está falando de obra, né? Ah, para cada feijão, pacote de feijão, não, a gente está falando de obra aqui, tá certo? Empreitada por preço global. Preço global é quando se contrata a execução da obra ou do serviço, mas aqui a gente está falando de obra, por um preço certo e total. Eu vou te pagar X para te fazer isso. Vou dar um exemplo que não é exatamente licitação, mas é um exemplo da minha adolescência. Adolescência? Acho que já estava na vida adulta, eu não me lembro. Bom, eu cresci numa cidadezinha chamada Vicência. E eu gosto de dizer que Vicência é um polo industrial de origem suíça, uma cidade super desenvolvida e na vanguarda da humanidade, mas a verdade é que Vicência é uma cidadezinha bem pequenininha e mora no meu coração até hoje. Cresci em Vicência e lá tivemos uma casa, uma bela casa, uma casa fresquinha no verão, quentinha no inverno, e a casa da minha infância e da minha adolescência, e fui muito feliz naquela casa. Mas a casa, na lateral da casa, no terreno, na parte do lado do terreno da casa, tinha um jardim, onde o carro passava entre o jardim e ia até a garagem, lá atrás. Mas esse jardim estava mal cuidado. No inverno, a lama tomava o jardim, a grama estava alta, as roseiras não tinham mais rosas, era só espinho, e a minha mãe decidiu acabar com aquele jardim, passar foice naquele jardim lá e botar tudo, botar lajotas, né? Botar um piso lá de lajes, lajotas. E eu acho que eu já era adulto, eu não me lembro, devia ter algo em torno de 20 anos. Mais ou menos isso, mais ou menos, não sei. Talvez um pouco mais jovem, talvez 18, 17, não me lembro muito bem, mas era por aí. E ela disse assim, olha, fala lá com um pedreiro fulano de tal, fala com o seu fulano para ele botar lajotas aqui. E aí eu chamei seu fulano foi lá, olhou e disse assim, olha, você vai querer por diária ou por uma empeleitada? Se eu tivesse ouvido a palavra empeleitada, eu saberia que ele está falando de empreitada, né? Uma empreitada. Mas eu não ouvi a palavra empeleitada, eu realmente não ouvi. Eu disse assim, diária ou o quê, seu fulano? Aí ele me deu uma aula de direito administrativo. Ele foi lá e disse, olha, é o seguinte, não, acho que eu já tinha mais de 20, eu já estava na faculdade, isso mesmo, já tinha por aí, 20 e poucos. E aí ele disse assim, empeleitada é o seguinte, a gente fixa um valor certo. E se eu terminar em 2 dias, você me paga esse valor. Se eu terminar em uma semana, você me paga o mesmo valor. Aí eu disse, uma empreitada. Ele olhou para mim e disse, o quê? A gente tava com um probleminha de comunicação ali, mas o fato é que empreitada, ela fixa um valor. Esse valor é um valor fixo, um valor certo. Pode ser por unidade de medida, preço unitário, acabamos de falar no inciso 1, ou pode ser por preço global. Eu vou pagar o quê? Eu vou pagar X pela obra. Foi o que fizemos, olha, pago X pela obra. Ou seja, não importa se ele vai chamar muitos ajudantes e terminar em 2, 3 dias, ou se ele vai fazer sozinho para ganhar todo o dinheiro só para ele, ficar com o dinheiro todo só para ele e fazer isso em uma semana. Não importa. O fato, senhoras e senhores, é que a empreitada por preço global, você fixa um preço certo, um preço específico, para toda a obra. Você vai fazer esse viaduto aqui por 3 milhões. Pronto. Não importa. Claro que o contrato vai ter prazo, o contrato administrativo tem prazo, tem dimensões, tem as especificações, a qualidade do material, óbvio, mas não importa quanto tempo, se ele vai terminar rápido ou não, ele vai ganhar um valor X. Essa é empreitada por preço global. Ok? Uma empreitada muito usada na administração pública é a empreitada integral. E o que é empreitada integral? Ocorre quando, botei o conceito aqui, quando se contrata um empreendimento na sua integralidade. Nelson, isso não quer dizer nada, verdade. Compreendendo todas as etapas da obra, serviço e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada. Então, a contratada, a vencedora da licitação foi contratada para construir a nova escola. Na empreitada integral, ela não vai só construir o prédio,
ela vai botar as janelas, ela vai colocar o chão, ela vai botar o forro, a iluminação, ela vai entregar o prédio pronto para o uso. Em alguns casos, ela vai botar o data show, o quadro, as cadeiras, entregar pronto para o uso. Todas essas fases de responsabilidade da contratada. Perceba que a empreitada por preço global e a integral são a regra. Eu não preciso justificar quando for fazer uma dessas duas. A empreitada, as demais casos precisam de justificativa, ok? Tarefa. A tarefa é para aquelas contratações de preços menores, valores menores, aquelas que eu não preciso sequer fazer licitação. A licitação é indispensável. Eu até posso fazer licitação e se fizer será na tarefa, mas não preciso fazer. Por quê? Porque é um valor pequenininho. Eu não quero uma grande obra, eu quero fazer um puxadinho ali, um quartinho, um almoxarifado, um depósito. Aquele mestre de obras ali resolve. Eu nem preciso de um contrato administrativo, via de regra. Talvez uma nota de empenho já resolva. Mas eu posso fazer o contrato? Posso. Posso fazer antes do contrato a licitação? Posso. Mas aí será uma contratação por tarefa. Olhe, seu fulano, faça ali. Você que venceu a licitação, faça ali aquele puxadinho. Simples assim. Ok? Contratação integrada. Tá aqui o conceito de... Opa, voltou aqui. O que foi que houve? Contratação, agora sim, integrada. Está lá no artigo 5º, que traz os conceitos, mas eu coloquei aqui para você. Contratação integrada trata de um regime de execução indireta a ser preferencial. O que é um regime de execução indireta? Quem está executando não é a administração pública, e sim um dos seus contratados, o vencedor da licitação. Ok? Estou batendo muito na mesa hoje, né? Cadê? A ser preferencialmente adotado nas licitações e contratações de obras e serviços. No caso daqui de hoje, está dando ênfase a obras e serviços de engenharia, jungidas do regime diferenciado de contratações públicas. Na verdade, a contratação integrada, a principal característica está aqui, ó, ela é regida, ela é aplicada no que a gente chama de regime diferenciado de contratações públicas, ou simplesmente RDC, instituído pela lei tal, no artigo tal, versículo tal, parágrafo 1º. Então vamos lá. Qual é a grande diferença da integrada para a integral? Ela parece muito com a integral. Parece muito, eu vou entregar obra pronta para o uso. Mas qual é a diferença? Está aqui, ó. Tanto o projeto básico, que a nova lei vai chamar de projeto completo, quanto o projeto executivo passam a constituir juntamente com a execução da obra. Em vídeos anteriores, vídeo 3, vídeo 4, não lembro mais, já são 8 vídeos, são 8 encontros ao vivo, mas tanto num caso quanto no outro, eu falei assim para vocês, olha, quem participar do projeto básico, ou completo agora, ou do projeto executivo, não pode participar da execução do contrato. É uma proibição trazida pela própria lei. Já era trazida assim, acontecia assim na lei anterior, e vai ser assim na nova norma. Mas, no regime diferenciado de contratações, é possível que o contrato envolva tudo isso. Ninguém fez o projeto básico ou completo. Ninguém fez o projeto executivo ainda. Eles fizeram só um anteprojeto, um esboço. Mas a contratação, a licitação e o contrato administrativo, o vencedor da licitação vai fazer o contrato, executar o contrato administrativo e fazer tudo de uma lapada só. O cara já venceu a licitação. E agora ele vai fazer o projeto básico, ou completo, o executivo e a execução do projeto em si, a execução da obra em si. Ele diz, ó, juntamente com a execução da obra ou serviço de engenharia, o próprio objeto da contratação. Então eu faço o próprio objeto da contratação, além do executivo, projeto executivo, além do projeto básico ou completo. Poxa, Nelson, mas isso não contradiz o que você falou? Você disse que quem fizesse o projeto básico, agora chamado de completo, ou o executivo, não poderia participar da licitação. Pois é, ninguém fez o projeto básico executivo. Abre-se logo a licitação. Quem fez o executivo não pode participar porque ele vai ter uma vantagem que pode causar um desequilíbrio na concorrência, na licitação. Mas aqui ninguém fez o projeto executivo, ninguém fez o projeto completo, ninguém fez projeto nenhum. O vencedor da licitação, seja ele quem for, é que vai fazer tudo. Projeto básico, projeto executivo e a execução do contrato em si. Ok? Isso acontece quando? Regime diferenciado de contratações na modalidade, vamos chamar assim, no regime contratação integrada.
Ok? Alguma dúvida? Se tiver, escreve aqui embaixo, que eu terei o maior prazer em responder. E a contratação semi-integrada, o nome já diz, né? Se é integrada, eu vou fazer tudo na semi-integrada, adivinha? A contratação está aqui, ó. Semi-integrada é possível definir previamente quantidades de serviços a serem executados com diferentes metodologias e ou tecnologias. Aqui está, ó. O projeto completo ou projeto básico poderá ser alterado. Essa é a grande diferença. Parece muito com o projeto com a contratação integrada, mas aqui o projeto base ou projeto completo, mesma coisa agora, tá? Ele pode ser alterado sempre que ficar demonstrada a superioridade das inovações em relação ao custo, à qualidade, ao prazo de execução ou à facilidade de manutenção e apuração. Simples assim. Ok? E por fim, o fornecimento e prestação de serviço associado. Que dano nada é isso, fornecimento e prestação de serviço associado, está lá na lei. Regime de contratação. Regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado se responsabiliza por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado. Fornecimento ou prestação de serviço associado. Um exemplo, as privatizações das rodovias, das ferrovias, a agência vencedora da licitação, ela não só vai ter que melhorar a qualidade daquele trecho da rodovia, como ela vai prestar o serviço de manutenção. E, claro, cobrar o pedágio para isso. Cobrar o pedágio para isso. Isso é um exemplo de contrato onde a licitação obedeceu um regime de fornecimento de prestação de serviço associado. Ela não só vai tapar os buracos, duplicar a via, colocar a sinalização, fazer a manutenção, como vai prestar esse serviço por alguns anos dentro do prazo estabelecido do contrato e, óbvio, cobrar por isso. Tá joia? Nelson, de onde é que você tirou todos esses conceitos aqui? Ó? Todos esses conceitos, meus amores, estão lá no artigo 5º. No vídeo 1 a gente mostrou isso. No vídeo 1 comentamos os 9 primeiros artigos. Se você não viu, procura aqui nessa página, rola essa página para baixo, para o lado, para o outro, sei lá. Você vai ver o artigo 5º, nós nem comentamos todos os conceitos, porque parte significativa deles será comentada em outros vídeos, como esse agora. Mas está lá artigo 5º, inciso 16, 17, 18, 19, vai falar sobre tudo isso, olha. Preço unitário, preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada, contratação semi-integrada e fornecimento de serviços, fornecimento e prestação de serviços associado. Está tudo no artigo 5º da mesma lei, fazendo menção aos conceitos que eu acabei de colar aqui para você. Inventei esses conceitos? Não, tá lá, tirei do artigo 5º em seus respectivos incisos. Lembrando que esses que estão em laranja, a administração pública não pode só fazer a licitação, ela precisa justificar o motivo da adoção desses regimes. Ok? Tá claro até aqui? Bom, vamos lá. A referência do custo, olha o vento. A referência do custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtida a partir dos custos unitários. Tá, então eu tenho um custo global, eu vou construir um hospital, eu quero construir esse hospital, tá bom, tá, mas qual vai ser o preço? Como é que eu vou fixar um valor? Qual vai ser a minha referência de custo? O custo global vai ser obtido a partir dos custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à medida dos seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índice de Construção Civil, o SINAP. Como assim, Nelson? Na construção de hospital vou precisar de quê? Vou precisar de tijolos, vou precisar de ferro, vou precisar de concreto, vou precisar de cimento, vou precisar de vidros, vou precisar de alumínio, vou precisar de telhas, vou precisar de... O que é que eles fazem? Eles fazem um cálculo simples. Qual é o custo unitário de cada coisa? Seja por metro quadrado, seja por qual a unidade de medida que vai ser usada, qual o custo unitário. Mas ao invés de usar empreitada por preço unitário, eles multiplicam isso pelo tamanho do hospital e fixam o preço, o custo global. O custo global do serviço de engenharia, da obra ou serviço de engenharia, será obtido a partir dos custos unitários de cada bem ou serviço que vai ser usado na obra. Tá, e como é que eu obtenho isso? Pelo SINAP. Pelo SINAP, ou então, ele diz aqui, ó, no caso de construção civil em geral, sistema de custos referenciais de obras. Ou ainda, simplesmente, por pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, vai lá, quanto é que custa uma telha no mercado?
Quanto é que custa uma calha no mercado? Uma janela. E aí ele faz o cálculo. Quantas janelas eu precisarei? Ele multiplica e teremos o custo global da obra. Ok? Para as janelas, para as telhas, para tudo, claro. No caso de inviabilidade da definição dos custos, consoante o parágrafo anterior, o 2, o segundo, a estimativa do custo global poderá ser apurada por meio de utilização de dados contidos na tabela de referência, formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração federal, em publicação técnica especializada, em sistema específico no setor ou em pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. Ah, não dá para fazer aqui esse cálculo por custo unitário. Faz uma pesquisa de mercado. Ou uma tabela de referência que o governo federal, tem que ser o federal, diz a lei aqui, né? Órgão ou entidade da administração pública federal tenha. E aí vai ser uma... Na verdade, o que esses parágrafos estão dizendo é: eu preciso de uma medida, de um parâmetro, para saber quanto é que eu vou, uma estimativa, quanto é que eu vou gastar, no meu exemplo, naquele hospital. Simples assim. Parágrafos 4º e 5º. O quarto diz: no caso de contratações realizadas pelos governos municipais, estaduais, distrital, desde que não envolvam orçamento, recursos do orçamento da União, desde que não tenha dinheiro federal envolvido, o custo global das obras e serviços de engenharia a que se refere o parágrafo terceiro poderá também ser obtido por meio de outros sistemas de custos já adotados pelo respectivo ente, aceitos pelos respectivos tribunais. Então, enquanto o parágrafo anterior, o parágrafo terceiro, falava que eu preciso usar aqui como referência órgão, tabela de referência de órgão ou entidade da administração pública federal, ele está dizendo: olha, os estados podem, se tiverem, adotar uma referência estadual. Os municípios podem adotar uma referência municipal. O Distrito Federal pode adotar, desde que, primeiro, exista e que sejam aprovadas pelos seus respectivos tribunais de contas, estadual ou onde tiver, né, municipal. Certo? E o parágrafo que diz: é vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo. O fato da contratação ser integral, no regime diferenciado de preços, quer dizer que o vencedor da licitação vai fazer o projeto completo, o projeto executivo e a obra em si. Não quer dizer que não vai haver projeto executivo. O parágrafo 5º diz isso expressamente: não pode haver. É vedado, é proibida a realização de obras sem o projeto executivo. O que é o projeto executivo? O nome já diz, não é? É o mapa, é o plano de ação. Como é que eu vou executar isso? Eu não posso ir executando às cegas, como aconteceu no governo Dilma, para algumas obras do... Eu não me lembro, obras como é que se diz? De infraestrutura para a Copa do Mundo e tudo mais, onde ela chegou a declarar isso: não, a gente vai construindo, depois a gente vai ver a questão do projeto executivo. Caramba, isso não pode acontecer. Não pode, está errado. Já estava assim e continuará assim com a nova lei. O parágrafo não é uma crítica política aqui, até porque eu não estou aqui para fazer crítica política, tá? É só um fato. O parágrafo 6º diz: a administração é dispensada da elaboração de projeto completo, que é o projeto básico, nos casos de contratação integrada, hipótese que deverá ser elaborado o anteprojeto. Então, eu nunca farei uma obra sem o projeto executivo. Mas nas contratações integradas, aquela em que o vencedor faz tudo, eu posso não ter o projeto base ou o projeto completo. Tem que ter o executivo, mas não preciso ter o base ou o completo, desde que eu elabore um anteprojeto, um esboço para o projeto executivo. E ele continua: de acordo com a metodologia definida em ato de órgão competente, que conterá. Aí ele fala o que esse anteprojeto deve ter. O anteprojeto deve ter o quê? Demonstração justificativa do programa de necessidades, visão global do investimento, definições de nível de serviço desejado, condições de solidez, segurança, durabilidade, prazo de entrega, diretrizes de concepção estética do projeto arquitetônico, a estética aqui, né, como ele vai ser e tudo mais. Parâmetros de adequação do interesse público. Então veja que eu não tenho o projeto completo, eu não tenho o anteprojeto. Desculpa, eu não tenho o projeto base. Mas nesse anteprojeto eu vou ter que ter tudo isso aqui. Parâmetros de adequação ao interesse público, de economia, de utilização, facilidade de execução, impacto ambiental, acessibilidade. O legislador se preocupou muito, né, com a questão do impacto ambiental e da acessibilidade. Ok? Parágrafos 7º e 8º. O 7º diz: a análise e a aceitação do projeto na contratação integrada, de novo, ó, contratação integrada, regime diferenciado de contratações, deverão limitar-se à sua adequação técnica em relação aos parâmetros definidos no edital. Claro, né? Isso aqui tem que ser dito, não pode se
não pode deixar implícito, mas tudo tem que se adequar a parâmetros editalícios. Parágrafo 8º diz: nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato deverão prever as providências necessárias para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como. Então, o parágrafo aqui vai falar de desapropriação. Vou fazer uma obra para a construção de um hospital, mas para isso eu vou ter que desapropriar alguns imóveis. Eu posso fazer isso? Posso, obviamente que posso, mas o parágrafo traz condições. O parágrafo 8º está dizendo, nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, não só o edital de licitação, como o contrato administrativo, a ser assinado com o vencedor da licitação, devem prever as providências necessárias para fazer essa desapropriação. E ele elenca as previsões. Ele diz, bem como responsável por cada fase da expropriação, do procedimento expropriatório. Acredito eu que o legislador se enganou aqui do ponto de vista técnico e conceitual. Quando ele fala o responsável por cada fase do procedimento expropriatório, expropriar não é o mesmo, juridicamente falando, que desapropriar. Expropriação é uma desapropriação-punição. Eu desaproprio como forma de punir aquele fazendeiro que plantou maconha nas suas propriedades. Meu helicóptero chegou. Nossa, chegou barulhento. Deve estar com o pneu furado. Ou uma correia, não sei. Vai ter que esperar. O fato, meus amores, é que... helicóptero barulhento. Expropriar é uma forma de punir, é uma desapropriação como forma de punição. Desapropriar, não necessariamente eu estou sendo punido. A Amazon vai construir o hospital naquela região. Naquela região está a tua casa. Você fez alguma coisa de errado para ser punido? Não, você vai ser inclusive indenizado. Na expropriação eu não indenizo o fazendeiro plantador de maconha. Eu não indenizo. Na desapropriação eu indenizo, porque não posso punir o particular. O legislador falou aqui em procedimento expropriatório, quando na verdade deveria falar em procedimento desapropriatório. Paciência. Acontece. Tudo bem, legislador, nós te perdoamos. Inciso 2 traz outro requisito, responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas. Então, quem vai ser responsável pelo pagamento? Será a União? Será o Estado? E se a obra for conjunta entre a União e o Estado, quem vai pagar? Os dois? Em que proporção? Tem que estar previsto. Inciso 3, estimativa do valor a ser pago a título de indenização para os bens expropriados. Veja, quem expropria bem não paga indenização. O certo aqui é pelos bens desapropriados. Inclusive custos correlatos. Como assim custos correlatos? Lucros cessantes. Percebe? Vou desapropriar aquele comércio, aquele posto de combustível. Caramba, eu não vou só pagar pela estrutura do posto e pelo terreno do posto, e sim pelos lucros cessantes. Porque daqui para que ele monte outro posto em outro lugar e ele monte novamente uma clientela, cara, isso tem que ser levado em consideração. Na prática isso é dificílimo de acontecer, mas na teoria tem que ser levado em consideração. Inciso 4. A distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluindo o risco pela variação de custo da desapropriação em relação à estimativa de valor e aos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso. Isso acontece muito. Fixa-se um valor, um custo para desapropriar um posto de combustível, por exemplo, sem levar em consideração a clientela que ele formou. E aí a ação judicial, o juiz estipula um valor maior, quem é que vai pagar esse valor a mais? Eu tenho que fazer essa distribuição objetiva de custos entre o administrado, o vencedor da licitação, o contratado, o ente ou os entes políticos ou administrativos que estão fazendo a licitação, tudo isso tem que estar previsto. Ok? Aqui na Flórida eles estão construindo uma obra, tem até brasileiros envolvidos, né? Uma obra, um trem-bala, que vai ligar Miami a Orlando. Há várias cidades, na verdade, né? Orlando é só, o meu exemplo é onde eu vivo. E a obra já devia estar em fase terminal, né? Mas aqui as coisas atrasam também. Imagine a quantidade, quando você vai construir uma linha para o trem-bala, imagine a quantidade de bens que serão desapropriados, total ou parcialmente. Cada um deles tem que ser construído. No Brasil tem esse projeto para ligar o eixo Rio-São Paulo por um trem-bala.
Imagine a quantidade de propriedades que serão desapropriadas. Tudo isso tem que estar previsto. Esse risco de indenização tem que estar previsto, segundo o inciso 4. 5. Em nome de quem deverá ser promovido o registro de emissão provisória na posse e o registro de propriedade de bens a serem desapropriados. Então, essa propriedade sairá do controle das mãos do particular e vai para o nome de quem? De uma entidade política? Qual entidade política? Não vai para o nome do administrado, que vai ficar administrando lá a ferrovia, a rodovia. Peraí, isso tem que estar previsto no edital. Parágrafos 9 e 10 dizem: na contratação semi-integrada, o projeto completo poderá ser alterado. A gente já viu isso, né? Desde que demonstrada a superioridade das inovações em termos de redução de custo, aumento de qualidade, redução de prazo de execução, facilidade de manutenção ou operação. Basicamente, ele repete o conceito, né? Ele reforça o conceito aqui de contratação semi-integrada. Essa é a grande vantagem da semi-integrada. Eu não vou pegar tudo de uma só vez, é semi por isso, mas eu vou poder adaptar a obra às inovações que, porventura, acontecerem. E o parágrafo 10 diz: a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação pela autoridade competente. Os trabalhos relativos às etapas anteriores. Eu não sei se você sabe, mas em 2006, 2006/2007, eu morei no Canadá com hoje a minha esposa. Na época ela era só uma namorada. Quando conheci Gisele, e aí ela, nossa, eu estava no auge da paixão, no auge, surgiu uma oportunidade dela estudar gastronomia no Canadá. Mas ela era recém-formada, assim como eu, diga-se passagem, né? Eu me formei em 2002 e ela não tinha nada que ligasse ela, que desse raízes ao Brasil, no Brasil. Então ela deu uma entrada no processo canadense, mas eu entrei com ela, né? Demos entrada juntos, porque aí eu mostrava que eu tinha um pouco mais de raiz, né? Trabalho, alguns bens e tudo mais. Demos entrada sem casar mesmo, né? Mostrando que a gente precisava desse visto para que ela fosse estudar no Canadá. O fato é que saiu o visto dos dois, ela ia e eu não. E aí eu pensei, caramba, onde é que eu vou arranjar outra japonesinha igual a essa daqui, né? Quer saber, eu vou também. E aí eu fui embora pro Canadá. Larguei tudo, larguei emprego, larguei cambal, larguei tudo. Era professor já de direito, advogado, mas deixei tudo e fui embora pro Canadá. Por esse ano, esse período de gastronomia que ela faria lá na George Brown College. Mas eu passei de advogado e professor a desempregado no Canadá. Eu precisava de trabalhar no Canadá e arranjei um emprego na construção civil. Eu tinha 20 e poucos anos, né? Eu podia ir com isso. Hoje em dia não posso mais fazer isso aqui nos Estados Unidos, e também nem é a ideia, mas não tem nem idade para isso. Mas na época não, eu me tornei construction man e comecei a bater drywall. Eu não sei se você sabe, né? Mas aqui as paredes elas são de uma espécie de papelão com gesso. E comecei a fazer isso, né? Bater drywall. E uma coisa que me chamou a atenção é que as casas, elas aqui nos Estados Unidos também, à medida que você vai construindo as casas, você ergueu lá as paredes de madeira. Antes de você bater o drywall, o fiscal tem que ver para ver se está tudo certinho. Para ver se eles botaram um isolamento térmico. Para ver se eles colocaram a fiação dentro dos padrões legais. Aí quando ele dá o aval, o ok, pode ir. Aí você vai lá e bota as paredes internas, né, o drywall em si. Depois você bota o drywall, aí vem o fiscal e naquela fase de novo dá o ok naquela fase e a casa passa para a fase seguinte. São várias etapas. E entre uma etapa e outra tem que vir um fiscal da prefeitura, do sei lá Deus de onde, do condado, como ele chama, para dar o ok. Ok, passou por essa etapa 1, pode ir para a etapa 2. O Brasil adota isso também. Não para casas, drywall e tudo mais, mas veja, a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação pela autoridade competente. O fiscal vai olhar lá e dizer, não, realmente a fundação desse hospital tá ok, tá dentro dos padrões técnicos de segurança e engenharia, norma de engenharia, ok. Aí, a partir de agora, vamos botar a base. O primeiro andar, o segundo andar, mas cada fase tem que ter a aprovação da autoridade competente. Ok?
Parágrafos 11 e 12. O 11 diz: o regime de contratação integrada e semi-integrada somente poderão ser aplicados nas licitações de contratação de obras e serviços e fornecimentos cujos valores superem aqueles previstos para os contratos da Lei 11.079. Eu vou me abster de falar aqui de valores agora, porque mais na frente a gente vai ver quando é que a licitação é dispensada, dispensável, inexigível, e a gente vai falar desses valores também da contratação integrada e semi-integrada. Então, por enquanto, olha, eu só vou usar essas duas aqui acima de determinados valores. Quais valores? Eu volto para esse parágrafo no futuro próximo, tá bom? Se você quiser, ele já diz aqui, né, a lei que traz os valores, mas a gente não vai por uma questão didática entrar nele agora. Só que o 12 complementa. O 12 diz assim: o limite que trata o parágrafo 11 não se aplica nas contratações integradas e semi-integradas destinadas a viabilizar projetos de ciência, tecnologia, inovação, ensino técnico ou superior. Eu não sei por que o legislador colocou esse parágrafo, mas ele foi muito claro. Nessas hipóteses, eu não preciso respeitar valor nenhum para a licitação ser de contratação integrada ou semi-integrada. Ponto. Ok? Tá claro até aqui? Eu vou ficar por aqui hoje. Amanhã nós vamos falar não mais de obras, mas de serviços em geral. Artigo 42 em diante. E nesse artigo 42 em diante, eu vou tratar com você. Cadê? Opa! Ahá. Eu vou tratar com você do... Que estranho. Pronto, passou. Eu vou tratar com você dos serviços dos serviços em geral, tá? A contratação de serviços em geral, que devem atender a alguns princípios da administração pública. Artigo 42 e seguintes. Bom, é isso. Reforço. Estamos num projeto diário, comentando artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, a linha por a linha, do que será a nova lei de licitações. Hoje é um projeto, mas será a lei que vai revogar a 8.666 e a 10.520. Ou seja, a Lei Geral de Licitações e a Lei Geral dos Pregões. É uma lei que vai mudar o nosso mercado e eu quero que quando ela surja você já esteja atualizado, ganhando mercado, ganhando velocidade, passando na frente da concorrência. A concorrência vai voltar para a sala de aula e você já vai estar ocupando esse espaço perante eles. E, enfim, foi o que fizeram comigo no passado, é o que eu vou fazer por você no presente. Gostaria apenas que você deixasse seu comentário se tiver alguma dúvida, mas também se inscrevesse no canal Licitando na Prática, canal do YouTube Licitando na Prática. Se inscreve, ativa o teu sininho e deixa tuas dúvidas lá, tá bom? Beijo no coração, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.